Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal do Centro Espírita Luz de Esperança de São Francisco de Assis. Eu sou a Glaura e represento hoje o grupo de palestrantes dessa casa que tanto amamos e que chamamos de Célia. Hoje o assunto que abordaremos será o Consolador Prometido. E se você já acompanha o nosso canal, se já ouviu alguma de nossas palestras, você vai recordar que todo o assunto que trazemos aqui é baseado no Evangelho segundo o Espiritismo. E o assunto de hoje está no capítulo 6. Cristo, na sua imensa sabedoria, quando veio à Terra, trouxe seus ensinamentos em grande parte através de parábolas. Para aquele povo daquela época era bastante difícil que Cristo trouxesse tudo aquilo que ele precisava abordar, todos os ensinamentos espirituais, morais, de uma outra maneira. Então a forma de parábolas, de histórias, de contos, foi a forma como ele encontrou de trazer um entendimento mais facilitado para o povo que o acompanhava e que o escutava. E obviamente que nós todos sabemos que o maior ensinamento do Cristo é a sua própria conduta. Mas se formos estudar aquilo que ele deixou na forma de sermões, quando ele acompanhava todo aquele povo pedindo explicações, fazendo questionamentos a respeito da vida espiritual, isso tudo está de uma forma um pouco mais lúdica. E o entendimento de todas essas coisas, ele fica bem melhor esclarecido e bem melhor interpretado através do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como objetivo exatamente isso, esclarecer e interpretar de uma forma mais fácil, de uma forma mais atualizada e mais nítida, sem tirar em nada o conteúdo original dos ensinamentos que o Cristo nos trouxe. Então, nesse capítulo número 6 que abordamos hoje, Cristo já trazia a promessa desse Consolador prometido. E por que nós precisaríamos, no entendimento do nosso amado Cristo, de um instrumento que nos trouxesse um consolo? Porque é isso que esse termo quer dizer, um consolo, um conforto, um apoio espiritual ainda maior do que aquele que ele nos deu com a sua vinda, que ele nos deu com seu exemplo e com a sua conduta, inclusive até com seu sacrifício, para libertar nós humanos de tantas tragédias que já vivíamos naquela época. Porque Cristo, na sua imensa sabedoria, já trazia a necessidade desse Consolador prometido. Porque, na verdade, nós, seres humanos, na nossa trajetória, ainda, apesar de passados 2022 anos da vinda do Cristo, ainda temos muita dificuldade de entender as leis universais, as leis espirituais, as leis que movimentam a nossa própria evolução. Ainda estamos, muitas vezes, atordoados, desnorteados à frente de um sofrimento, de uma perda, às vezes até de um momento difícil na família, enfim, de todas as questões que são normais, que são naturais da nossa vida terrena, enquanto encarnados aqui na Terra. Por mais que isso seja da nossa vida, ainda por muitas vezes tudo isso nos atordoa. É difícil o entendimento diante do sofrimento, é difícil a aceitação de coisas, de tragédias, de coisas muito severas, sejam elas ligadas a nós mesmos ou às vezes até a outros, mas que de uma certa forma nos machucam extremamente. Então Cristo prometeu esse Consolador prometido, já na sua fala. E esse Consolador prometido chega para nós nos tempos atuais como a doutrina espírita, o Espiritismo. E por que isso se dá dessa forma? Porque o Espiritismo, na forma como aborda a espiritualidade e a nossa caminhada como espíritos na Terra, ele nos traz como uma linha mestra que somos espíritos eternos, passando por várias reencarnações. E essa possibilidade, esse entendimento de que somos espíritos que passamos por várias encarnações, traz para nós exatamente o consolo de que muitas vezes aquele sofrimento pelo qual estamos passando
naquele determinado momento, pode não ser de um fácil entendimento para nós, mas na verdade aquele sofrimento está vindo porque ele é a consequência de algum ato anterior. Ele é, na verdade, o resgate de algo que em alguma vida anterior a gente fez e, obviamente, pelo véu do esquecimento, hoje não recordamos, mas como a lei divina do amor, ela é justa, ela é extremamente justa, nós vamos ter essas várias oportunidades através de várias reencarnações para podermos ir ajustando a nossa evolução. E a nossa evolução, hoje a gente falando aqui em espiritismo, muitas vezes parece que é só no aspecto espiritual, mas não, nós evoluímos em todos os aspectos. Nós temos muito que evoluir nos aspectos morais, de conduta, inclusive hoje, de uma forma muito urgente, numa conduta coletiva para com o coletivo, para com a natureza, para com os outros, porque o maior ensinamento que Cristo nos deixou foi amai uns aos outros, como eu vos amei. E o amor dele foi totalmente incondicional, foi um amor impessoal, foi um amor de entrega total pela humanidade. E hoje nós precisamos muito, diante do mundo e da realidade que vivemos, de estarmos conectados uns com os outros dentro de uma rede do bem, de uma rede de amor, de uma rede de solidariedade, porque estamos coletivamente passando por momentos muito difíceis. E de novo, voltando ao assunto central do tema de hoje, nós temos então o Espiritismo nos trazendo este esclarecimento. Aquilo que nós estamos passando no momento presente não precisa necessariamente ser algo que nós estamos ganhando gratuitamente da vida. Então nós estamos passando por um momento de sofrimento e muitas vezes podemos nos perguntar, mas o que eu fiz para passar por esse sofrimento? Então a linha da doutrina espírita, que nós entendemos como o grande consolador prometido que Cristo nos disse que receberíamos ao longo dos anos após a sua partida, é exatamente isso, é nos trazer esse esclarecimento de que nós não estamos aqui pela primeira vez, de que nós já temos uma bagagem moral, espiritual e de vivências e de atos e atitudes que provavelmente geraram consequências, que muitas vezes esse sofrimento atual é uma consequência de algo que a gente já realizou anteriormente e que muitas vezes, quando a gente está se debatendo diante dos nossos fracassos, das nossas limitações, de todas aquelas coisas que a gente tem como meta alcançar e nem sempre está conseguindo realizar, que nós temos ainda pela frente muitíssimas oportunidades. Porque se somos espíritos eternos com muitas reencarnações, nós vamos provavelmente encerrar essa encarnação atual, ir para um plano espiritual onde nós vamos ter um esclarecimento muito melhor a respeito do que realmente estamos fazendo em termos de espírito, em que ponto da nossa caminhada estamos, e vamos ter outras oportunidades no futuro para que possamos vir a realizar as nossas metas, as nossas necessidades evolutivas. E esse grande amor do nosso Pai para conosco, ele permite que nós possamos ter essas várias oportunidades. Muitas vezes no mundo espírita a gente ouve a comparação da vida com uma subida de uma grande escadaria. Então, na verdade, quando a gente enxerga essa grande escada à nossa frente, a gente imagina que a cada novo dia nós estamos batalhando, vivendo, enfrentando as nossas demandas pessoais, familiares, coletivas, para poder subir mais um degrau dessa escada. E diante de todas essas oportunidades, de todas essas novas encarnações que ainda virão, poder chegar ao topo da escada. E o que seria então chegar ao topo dessa escada? É conseguir libertar-se de todas as amarras que nos prendem na negatividade, no sofrimento, em tudo aquilo que é negativo, e ter o que Cristo nos trouxe através do seu exemplo. Uma ressurreição no Pai,
uma libertação das dores, uma libertação daquilo que nos aprisiona, daquilo que nos faz mal, daquilo que nós temos como vícios ou condutas ou atitudes negativas para conosco e para com os outros. Porque quando se fala de lei de amor, quando se fala de toda essa compreensão dos ensinamentos do Cristo, através hoje, como nós estamos falando da doutrina espírita, que é o Consolador prometido, nós temos que entender que tudo isso que nós passamos está dentro daquilo que é o nosso legado. Nós precisamos passar por todas essas coisas exatamente para que o nosso amor conosco, com a nossa própria evolução, possa se concretizar. Então, o primeiro amor que tem que nascer em nosso coração é o amor para conosco, para que eu cuide de mim como um ser eterno, para que eu cuide de mim como um ser que está recebendo uma nova oportunidade de crescimento, de avanço, de correção em condutas que estavam anteriormente equivocadas, e para que todo esse amor para comigo mesmo, compreendendo que o meu Pai maior está me dando várias oportunidades de errar e acertar, de errar e me corrigir, e assim sucessivamente, que eu possa passar por todas as grandes dificuldades que a vida traz, sempre crendo que o maior benefício que eu posso ter é o do crescimento em todos os sentidos da minha vida. E você também pode usar esse benefício desse grande Consolador que vem nos trazer tanto entendimento a respeito dos ensinamentos de Jesus para conduzir a sua vida de uma forma um pouco mais benéfica, para que você possa compreender o que Cristo quis nos dizer através de tantos ensinamentos, de tantas parábolas, de tantas histórias e principalmente através da sua conduta amorosa, da sua conduta de respeito pela realidade de cada um, indiferente do que ele encontrava pelo seu caminho. Ele nunca diferenciou as realidades, ele sempre respeitou cada ser como seu irmão, e que nós possamos hoje, diante de tantas dificuldades coletivas que estamos passando, diante das nossas realidades pessoais, que possamos ter como norte para as nossas vidas esse grande modelo que foi Jesus Cristo, que possamos tentar compreender a mensagem que ele nos trouxe, que possamos tentar colocar em prática tudo aquilo que ele deixou como uma bagagem de conhecimento e que o nosso Espiritismo hoje traz de uma forma, como eu já falei anteriormente, um pouco mais esclarecida. Que essas palestras, que esse momento que nós tivemos aqui hoje, possa lhe trazer benefícios, possa lhe trazer esperança, possa renovar a sua vontade de entender melhor as leis universais, as leis que regem a evolução humana no planeta Terra, e de forma geral que nós possamos sempre ter em mente que somos espíritos eternos, que estamos dentro de uma caminhada evolutiva, tendo muitas oportunidades de progresso, que o nosso progresso está muito condicionado à nossa vontade de vencer as nossas próprias barreiras e de crescer um pouquinho que seja a cada novo dia. Então, se nós temos uma enorme escadaria e que possamos ter coragem de ir subindo cada degrau e de ir vencendo as dificuldades que se põem à nossa frente, sempre tendo como entendimento que Deus, o nosso Pai maior, e Cristo, que trouxe seu exemplo e seus ensinamentos, estão sempre nos norteando a respeito de como podemos nos conduzir, e que o grande Consolador prometido seja também uma forma de nós nos conduzirmos diante da vida. Eu agradeço pela sua companhia, que tenha sido um bom aproveitamento do assunto de hoje, e esperamos você num próximo momento.